Dudu, quem é Deus? Vem aprender quem é Deus. Vou ensinar a se divertir, até receitas vamos fazer. Vamos todos cantar. Deus é bom pra mim e pra você. Come on! Deus é bom pra mim e pra você. God is good. Deus é bom pra mim e pra você. Mais uma vez. Deus é bom pra mim e pra você. Yes! Episódio de hoje: Aline Batista, missionária digital. Luzinha, Rossi, vocês já perceberam como tem gente usando a internet pra falar coisa ruim? Já sim, Dudu. Mas também tem muita gente usando a internet para levar Jesus para muitos corações. Sim, é verdade. A internet pode ser uma ferramenta poderosíssima para o bem. Imagina só, um vídeo, um post, uma música pode chegar em milhões de pessoas. É. E sabe quem faz isso com muito amor? Quem? A nossa convidada de hoje. Ela é jovem, missionária digital e ainda canta muitas músicas lindas para Jesus. Ah, bem lembrado, isso mesmo. Seja bem-vinda, welcome, Aline Batista. Oi, gente, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso! Aline, estou curiosa para saber de você. Conta pra gente, como foi que você descobriu seu amor por Jesus? Olha, quando eu era uma criança, eu gostava muito de ler a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia desse tamanho aqui, cheia de desenhos. Amava muito. E quando eu ficava, ai mãe, eu não tô conseguindo dormir, o que eu faço? A minha mãe falava assim pra mim, vai ler a Bíblia. E eu ia. E assim eu comecei a me apaixonar. Sabe aquelas histórias de Jesus que a gente assiste? Desde criança eu sempre fui apaixonada. E até hoje eu sou encantada pela Bíblia. Então eu percebo que esse descobrir esse amor por Jesus começou desde antes. E eu penso assim, não foi eu que encontrei Jesus, foi Ele que me encontrou. Ah, que legal. lindo! Sim, e a Aline conta pra gente também qual é a influência da sua mãe em outras atividades que te aproximavam de Deus. A minha mãe, quando eu tinha 10 anos, ela me levou para a Renovação Carismática Católica. E desde criança eu fiquei apaixonada. Desde então até hoje eu caminho na Renovação Carismática Católica. Boa! E pra quem não conhece, você poderia explicar o que é a Renovação Carismática Católica, ou RCC, e por que é tão legal participar dela? Posso sim. A Renovação Carismática Católica é um movimento da nossa Igreja Católica, ela faz parte, onde acontece um grupo de oração. Mas Aline, o que é um grupo de oração? É um momento onde a gente se encontra para louvar, para orar, para ler a Bíblia e mais oração. E é maravilhoso. Tem muitas danças legais, viu, da RCC. Ah, é mesmo! E Aline, quando você percebeu que Deus também te chamava para evangelizar também pela internet? Olha, Luzinha, no começo eu não queria. Você acredita? É mesmo? Não, eu não queria. Porque eu via as outras pessoas, as outras crianças, os outros jovens, e eu não via aquilo em mim de querer ser da igreja. Porque às vezes as pessoas, elas podem querer olhar para nós com outros olhos ruins. Mas de repente, o Espírito Santo começou a falar comigo e eu comecei a sentir desejo. Eu não queria mais gravar coisas que agradaria as outras pessoas. Eu comecei a querer gravar aquilo que agradasse a Deus. E isso começou a crescer mais e mais e mais dentro de mim. E de repente eu me vi sendo uma missionária digital. Assim, o Espírito Santo foi muito cavalheiro comigo, tá bom? Ele não me forçou a nada. Mas ele foi me levando por um caminho que é o melhor caminho que eu poderia ter escolhido. Amém, louvado seja Deus, que lindo, Aline!
Então você evangeliza de duas formas, certo? Pela música e pela internet, não é? Isso mesmo, das duas formas, pela música e também evangelizo na internet, com pregações, com músicas lá também, com alguns vídeos que os cristãos, que a gente católica, a gente se identifica. Como é que você une esses dois chamados? Olha, falar pra você, Deus, ele é maravilhoso, ele é realmente bem perfeito, perfeito demais, porque não foi algo que eu pensei, só algo que aconteceu. E hoje eu me vejo gravando vídeos cantando, hoje eu me vejo evangelizando, pregando, mas não foi algo que eu coloquei no dedo assim e falei, eu vou fazer isso. Não, o Espírito Santo ele escolheu e ele mostrou o caminho e assim eu fui. Ah, e que tal se agora a gente ouvisse uma música, hein? Você pode falar um pouquinho sobre a primeira música que você vai apresentar? Posso, claro que eu posso. Essa primeira música foi lançada recentemente, é uma música autoral. Lancei ela recentemente, eu considero como minha primeira música no Spotify. Eba! E ela diz realmente sobre como eu não sei viver sem Deus. E foi uma escolha, assim, de Deus mesmo pra ser minha primeira, porque foi quando eu comecei a entender que eu não consigo viver sem Deus. Eu já não sei viver sem ti, Senhor, meu Deus. Desde o meu respirar até o meu cantar, todos os meus ossos e todo o meu ser vivem por ti, dependem de ti. Vem, Senhor, vem me visitar. Desde o ventre de minha mãe estou a te esperar. Vem, Senhor, vem me abraçar. Manda o teu Espírito para me transbordar. Eu quero ser o teu amigo, o teu melhor amigo. Quero contigo andar e ao teu lado cantar. Eu quero ser o teu amigo, o teu melhor amigo. Quero contigo andar e ao teu lado cantar. Vem, Senhor, vem me visitar. Desde o ventre de minha mãe estou a te esperar. Vem, Senhor, vem me abraçar. Manda o teu Espírito para me transbordar. Viva! Maravilha! Bravo, bravo! Muito obrigada, Luzinha, e Dudu e Rossi também. O que, Rocinho? Ah, boa pergunta! Aline, o Rocinho queria saber como foi o seu processo de inspiração para criar essa música. Olha, eu lembro que eu tava no meu quarto, viu, Rocinho? No meu quarto. E, de repente, o Espírito Santo começou a falar comigo. Porque naquele momento eu tava passando por uma situação onde eu comecei a entender que todo o meu ser, todos os meus ossos, todo o meu viver depende de Deus. E que sem Ele, eu realmente não sei viver. Que lindo! E o Espírito Santo, ele sempre participa do processo das suas canções? Sempre. Eu gosto de falar que não sou eu quem escrevo, é ele quem escreve. Eu sou apenas a intérprete, a pessoa que tá assim, pode falar, Espírito Santo, que eu tô aqui escutando. Fala mais, que vou escrever. Boa! Legal!
E Aline, além da música e da internet, você participa do grupo de oração do Ministério de Música, pregação, não é? Isso mesmo. Você também é coordenadora dos jovens da sua cidade. Você pode comentar um pouquinho pra gente? Também, eu faço parte do Ministério de Música, de pregação, sou coordenadora de jovens da minha cidade também. E assim, foi todos os lugares onde Deus foi me colocando, sabia? Onde Ele foi me colocando, e eu amo fazer parte. Eu já amo meu movimento, né? Que é a Renovação Carismática Católica. E fazer parte da pregação, que eu entrei recentemente. A pregação, eu fiz, né, o processo de estudo, e agora eu entrei oficialmente na pregação. Mas o Ministério de Música, eu entrei com 16 anos. Você acredita? Uau! Cedo. Bem cedo. Na verdade, eu comecei cantando pra Maria com 14. Com 16, eu entrei oficialmente no Ministério de Música. E eu tô até hoje. Que inspiração. Que demais! Então conta um pouquinho pra gente sobre a importância dessas vivências pra você. Tudo pra mim é importante. Desde o meu ministério, até mesmo a pregação, até mesmo a coordenação da juventude. Todos esses movimentos me ensinaram a me doar para o próximo. A não pensar somente em mim mesma, mas também ao meu próximo, a compreender o meu amigo, o meu irmão, que às vezes, por exemplo, numa música, às vezes eu não consigo entender que a outra pessoa consegue cantar também, ou ajudar o meu próximo a cantar aquela canção que às vezes ele não tá conseguindo. Dentro da pregação, pregar, a gente tem que pensar que quando eu prego, quando eu falo da Bíblia, eu tô falando pra mim primeiro. Eu tô ensinando a mim mesma. Então Jesus quis falar isso. E aí eu ensino a mim mesma primeiro. E dentro do Ministério de Coordenação de Jovens, é aprender mais e mais a amar o nosso próximo mais ainda. A entender como que Jesus quer que a juventude se aproxime dele. Maravilha. E Aline, eu já ouvi você falando que você pode ser a Bíblia de alguém. É verdade isso? Sim, Explica um pouquinho pra gente. A nossa vida, nem sempre você vai chegar no seu amigo e vai precisar ler um versículo da Bíblia. Às vezes, o que você faz vai representar isso pra ele. Às vezes, um sorriso que você dá pro seu amigo. Às vezes, uma palavra que você fala: amigo, vai ficar tudo bem. Jesus tá com você, você não tá sozinho, relaxa. Às vezes a pessoa vai olhar pra você e vai ser a única Bíblia que ela vai ter lido. A sua vida, o que você faz, as atitudes que você toma. Sabe quando alguém briga com você e te entristece? Aí você fica às vezes chateado, né? Ai, por que fulano fez isso? Ou às vezes você vai querer brigar com aquela pessoa. Às vezes o modo como você age, com amor, vai tocar aquela pessoa. E pode ser a única Bíblia que ela vai ter lido. É mesmo, né? São Francisco de Assis mesmo já dizia, né? Que a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa vida pode ser o único evangelho que uma pessoa vai ler na vida, né? Isso mesmo, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado onde a gente vai, como a gente tá. Existem dias que a gente fica mais bravos, dias que a gente fica mais estressados, mas a gente tem que pensar, o que Jesus faria? Será que Jesus ia brigar com a minha mãe ou com meu pai porque eles falaram de um jeito comigo que eu não gostei? Será que Jesus ia agir dessa forma? Será que Jesus agia assim com Maria? Como Jesus era para Maria? Como Jesus era com os amigos dele? Então é olhar e pensar o que Jesus teria feito. Ele teria brigado ou ele teria falado: tudo bem, vamos ficar tranquilo, eu te entendo, eu te perdoo, a gente é amigo, a gente vai se resolvendo. Muito bom, muito bom. Enquanto bebemos uma aguinha por aqui, roda o veredito. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer.
Quero me esvaziar de mim. Preciso estar atento ao teu querer. Os meus dias sejam pra te amar. O meu viver seja pra te adorar. Cala o meu querer, faz acontecer tua vontade em mim. Não quero ter vez, que seja de uma vez. Faz o que quiser de mim. Vou me lançar nas águas mais profundas. Vou mergulhar em teus mistérios de amor. Vou conhecer-te mais. Vou me lançar nas águas mais profundas. Vou mergulhar em teus mistérios de amor. Vou conhecer-te mais. Santo, Santo, Santo. Quero mais de ti. Cala o meu querer, faz acontecer tua vontade em mim. Não quero ter vez, que seja de uma vez. Faz o que quiser de mim. Vou me lançar nas águas mais profundas. Vou mergulhar em teus mistérios de amor. Vou conhecer-te mais. Adorei! Que lindo, Roluzinha Rossi! Que lindo! Aline, que lindo! Você pode, por favor, explicar pra gente um pouco dessa música? O que quer pedir pra Deus calar o nosso querer? Eu gosto de pensar que a minha vida, quem diz o que eu vou ser, como eu vou ser e onde vai ser, é Jesus, não sou eu. Então, quando a gente fala assim, cala o meu querer, eu tô falando assim, olha Jesus, eu tô aqui e faz em mim a tua vontade, ok? Faz em mim, se o Senhor quer que eu seja missionária digital, se o Senhor quer que eu cante no Ministério de Música, se o Senhor quer que eu pregue, faça-se em mim a tua vontade. É realmente abrir mão de tudo aquilo que a gente quer para viver os sonhos de Deus. Qual é o segredo pra ouvir a voz de Deus? Intimidade, Dudu. A gente precisa de intimidade com Deus. Mas como é que eu vou ter intimidade com Deus? É quando a gente para os nossos afazeres, senta no nosso quarto, abre a nossa Bíblia e começa a conversar com Ele. No começo, às vezes, a pessoa pode olhar meio assim, ai, como assim falar com Deus? É falar com Ele como se fosse nosso amigo. Dudu, eu converso tanto com Deus, tanto. Eu conto todas as minhas coisas pra Ele. Ele é meu melhor amigo mesmo. Que legal! Aline, qual é a maior alegria, mas o maior desafio também de ser missionária digital? Olha, a maior alegria é anunciar a Cristo. A maior alegria é ser aquilo que Deus quer que eu seja. Anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Anunciar o Evangelho para todo mundo, né? Porque quando a gente está sendo missionária digital, a gente não está anunciando só para cá, mas para o mundo inteiro. O mundo inteiro pode assistir, o mundo inteiro pode ver. Agora, o maior desafio, eu diria que somos nós mesmos. No caso, eu mesma. Porque muitas vezes a gente vai tentar se auto-sabotar, vai tentar falar que às vezes somos nós mesmos que falamos que a gente não é capaz, que a gente não consegue. Mas a gente tem que ter no nosso coração a certeza que
Se Deus me deu essa missão, é porque Ele sabe que eu sou capaz. Cada um dos discípulos de Deus, dos discípulos de Jesus, os apóstolos, todos eles receberam uma missão de acordo com a capacidade deles. E Deus sabia que eles podiam, por isso que eles assumiram. Amém, louvado seja Deus. E já que você trouxe os discípulos, trouxe Jesus, Deus, você pode dizer qual é a sua inspiração? A minha inspiração, olha, eu diria que tem várias. Sabia, Dudu, que eu sou apaixonada pelos apóstolos? É mesmo? Sou encantada. Eu gosto muito de Pedro, eu gosto muito de Paulo, me identifico com eles, assim. Eu assisto e vejo também, eu vou lendo a Bíblia. E aí, eu fico me perguntando, sabe? Enquanto eu vou lendo a Bíblia, eu fico, por que Paulo falou isso? Por que Lucas escreveu isso? E aí, depois eu vejo assim, nossa, Pedro falou isso, eu não acredito. E aí, é muito engraçado e legal que quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai percebendo que eles são como nós. Eles foram como nós, assim, conversando que nem aqui amigos, entendeu? E aí eu vou olhando, eu vou me inspirando, vendo, nossa, olha o que Paulo falou, olha o que Paulo disse. Tem uma passagem que eu li em Atos dos Apóstolos, Dudu, recentemente, que eu fiquei assim, que lindo. Mas eu fiquei também, foi um momento triste, foi quando Paulo estava sendo levado lá para Jerusalém e ninguém queria que ele fosse. Todo mundo tava assim, não vai, Paulo, não vai, Paulo, não vai, não vai. E ele assim, gente, eu tô preparado. Tá bom? Mas eu imagino como tava o coração de Paulo. Porque ele também é humano, também foi humano. Então eu imagino que o espírito dele estava preparado, mas e o corpo dele? Como é que ele estava aqui dentro? Entende? Então eu olho pra isso e eu vou me sentindo mais inspirada. Do tipo, olha o que Paulo falou, mesmo nessa situação em que ele sabia que provavelmente ia acontecer algo ruim com ele. Mas ele se firmou e falou, gente, olha, eu vou sim, tá bom? Tô pronto, vou lá e vou mesmo. Que legal, olha isso, você me surpreendeu agora. Eu achei que você fosse falar de alguma cantora católica ou algum cantor católico também. Eu acho que é muito bom também se inspirar em pessoas ao nosso redor. Sou apaixonada pelo Frei Gilson. Eu comecei a cantar mais e mais ainda por conta dele, assim, vendo ele como inspiração. Mas eu acredito que todos os nossos fundamentos são baseados nas pessoas da Bíblia, e em especial, em principal, o próprio Jesus. Amém. É, com certeza. E trazer isso pro nosso dia a dia, né? Isso mesmo. Aline, qual a importância dos jovens de hoje terem um propósito, uma missão e se aproximarem de Deus? Olha, Luzinha, eu acho tão triste quando eu vejo as outras pessoas, jovens, crianças, que vivem uma vida sem propósito. Porque eu tenho muito forte pra mim que Jesus tem uma missão e um propósito para todos nós. Deus, quando a gente nasceu, antes da gente nascer, lá na barriguinha da nossa mamãe, ele já designou um chamado para cada um. Você vai ser isso, eu quero isso. E é tão triste, Luzinha, quando as pessoas não sabem o que Deus quer para elas, ou até mesmo quando elas não querem nem saber de Deus. É tão triste porque o nosso propósito, a nossa missão, mais importante, é ir pro céu. Entendeu? É a mais importante. Mas para chegar no céu, Deus dá um caminho para cada um, que é o nosso propósito, não é? É o processo que a gente passa para chegar lá no céu. Então Deus dá um para cada um. E é tão triste quando as pessoas não descobrem. Parece que as pessoas vivem uma vida tão triste, tão sem sentido, tão momentânea, quando a gente tem que olhar os nossos olhos lá para a eternidade e pensar, se Deus quer que eu cante, se Deus quer que eu pregue, se Deus quer que eu seja uma dentista para anunciar o evangelho através sendo uma dentista, por que não? Se Deus quer que eu seja uma médica, se Deus quer que eu seja uma arquiteta, amém, mas que seja feita a vontade dele. Louvado seja Deus, que bonito de ouvir. E que mensagem você gostaria de deixar para os jovens que também querem usar a internet para coisas boas, mas às vezes têm vergonha ou medo? Olha, quando eu comecei na internet, eu também tinha medo, vergonha, o que os meus amigos vão pensar, o que as pessoas vão pensar de mim. Mas eu vou te falar uma coisa muito importante. Não importa o que os outros vão pensar. O mais importante é o que Jesus pensa de você. Então não tenha vergonha. Se Jesus te chama para gravar sobre coisas de Cristo, para anunciar a sua fé para o mundo inteiro, vai à frente, vai além, segue nisso, não tenha vergonha. Eu tenho certeza
Você não vai se arrepender. É isso mesmo, Aline. E sobre a sua vida? Você vive muito bem o presente, né? A gente percebe o quanto você tá à vontade, feliz. E o que você espera do futuro? Olha, do futuro, eu espero, Luzinha, ser aquilo que Deus quer que eu seja. Eu não penso muito sobre o futuro, ao mesmo tempo que a gente tem que ter nossos planos. Sim, eu falo com Jesus, sabe? Eu falo, olha, Jesus, eu quero isso, eu quero muito aquilo. Mas eu aprendi que, por mais que eu queira muito algo, se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Então, assim como um filho conversa com seu pai, eu sento assim e falo, olha, papai, eu quero muito isso. Eu queria tanto que isso acontecesse na minha vida e eu espero. Se acontecer, ótimo. Se não, eu sei que vai ser melhor ainda. Muito bonito, hein, Luzinha? É mesmo. E nós amamos te conhecer, Aline. Amamos de verdade, Sim. não é, Rocinho? Foi um prazer conhecer vocês também, viu? Estar aqui com você, Luzinha, Dudu, Rocinho. Amém. E vamos encerrar o nosso programa com mais música. O que vamos ouvir agora? Agora nós iremos ouvir uma música de Maria, porque Nossa Senhora é a nossa mãe e você que não reza o terço ainda, pode começar a rezar o terço desde hoje, tá bom? É Isso aí! Então vamos lá! Bendito aquele que te fez, bendito o ventre que gerou. O Senhor fez por mim maravilhas. Santo é esse que a chama de mãe, mas hoje me deu és minha. Bendito aquele que te fez, bendito o ventre que gerou. O Senhor fez por mim maravilhas. Santo é esse que a chama de mãe, mas hoje me deu és minha. Seguro estou se com a mãe caminharei. A quem mais iria tendo a mãe do próprio rei? És minha esperança se perdido estou no mar. É seguro portos, no Senhor vou navegar. És guia de todos e escada para o céu. Vós sois minha mãe.